Bom dia, tudo bem, meninas? Lindas do meu coração. Bom, era pra eu trazer essa palavra semana passada, mas acabou que eu não consegui. Vamos deixar aqui bem melhor. Acabou que eu não consegui. Eu acabei esquecendo, e depois eu pensei numa coisa, acabei vindo outra, e eu queria muito falar sobre Rahab, mas ali no meio da história, né, ainda continuo gostando muito da história de Rahab, mas eu acabei caindo em Tamar. Bom, como que eu caí em Tamar e Raab, né, que eram que as pessoas que eu queria falar. Estudando genealogia. Todo mundo pula genealogia na hora de ler a Bíblia. Porém, gente, genealogia é algo que traz história, legado. E ela é algo muito importante, sim. Então, quando nós pegamos ali Mateus capítulo 1, nós vemos a genealogia, os antepassados de Cristo, nosso Salvador. E a gente pode perceber que toda a genealogia, ela é um patriarcado, né? Ela fala todos os homens, os patriarcas ali, até chegar em Cristo. E as pessoas eram conhecidas assim, fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano. Sempre eram os homens, os patriarcas. Porém, dentro da genealogia de Jesus, nós temos 4 mulheres maravilhosas. Primeira, né, que é a Maria, que gerou. Mas o que me chama a atenção é que, igual como eu falei, a genealogia ela é um patriarcado, ela vem ali, né, a descendência dos homens. Tanto é que Cristo, mesmo não sendo gerado biologicamente, fisiologicamente por José, a sua descendência real, né, vem de José e não de Maria. Mas Maria é citada ali na genealogia porque ela concebeu o nosso Salvador. E além disso, temos Tamar, Ruth e Raabe. 3 mulheres incríveis também. Então, assim, eu sou apaixonada, por exemplo, por Raabe, que foi uma mulher que ela tinha tudo para não ser nada. Prostituta, morava em Jericó. Ela tinha tudo para não ser nada. Então, assim, ela não tinha filhos, ela era prostituta. Então, assim, e Deus, através de um ato daquela mulher que foi receber os 2 espias na casa dela e escondê-los lá para que eles não fossem mortos, Deus salvou ela, a família dela, tornou a rainha e ainda ascendente de Cristo Jesus, ascendente do nosso Senhor Jesus. E ela ainda foi citada na genealogia de Jesus. Mas também me chamou muita atenção Tamar, e é sobre ela que eu quero falar hoje. Tamar é a mulher que correu atrás da promessa. O nome Tamar significa permanecer ereta, e eu vejo isso em toda a história de Tamar. Ela em todo o tempo permaneceu de pé, ereta, significa palmeira o nome dela. Então a palmeira ela ficou com um pezinho, né? Então assim, Tamar era nora de Judá, né? Judá teve 3 filhos. O primeiro foi Tamar foi pegada ali nova e prometida a como esposa. Ela foi casada com era um homem mau que maltratava muito ela, né? Eu acredito que Tamar sofreu abusos psicológicos, físicos, de todas as maneiras. Ela sofreu muito na mão de e Deus vendo aquilo, né? Vendo a maldade no coração de vendo como ele tratava a esposa dele, matou levou à morte. Então Tamar acabou se casando com o segundo filho de Judá. Ela foi entregue pelo sogro ao segundo filho. E como ela ainda não tinha filhos, o primeiro filho que ela tivesse, ele seria considerado descendência de Então ele herdaria toda a primogenitura ali de Então, como o segundo filho de Judá não queria perder a sua primogenitura, já que o irmão havia falecido, não queria perder todos os seus privilégios, ele não concebia com Tamar. Então, todas as vezes que ele tinha relação com Tamar, a Bíblia diz que ele ejaculava no chão, no mato, fora, né? Para que ela não engravidasse. Ele a usou, ele a maltratou, ele também foi mal para ela. Ele também a maltratou de todas as formas. Eu acredito que na mão dele ela também sofreu violência física e psicológica de todas as formas, porque essa era uma cultura dos 3 filhos deles, porque eles são filhos de Judá com Lia, né? Então, Lia ali foi a esposa que Judá rejeitou, a esposa que Judá não quis, porque ele queria a irmã dela, né? Então, quando Judá trabalhou a vida inteira para ficar com a irmã,
Mas quando foi se casar, o pai deu Lia para ele. Primeiro, porque primeiro se casaria com a primogênita, com a mais velha, depois com a segunda. Então ele não era a esposa que ele queria. Então, e também, tipo assim, eles tinham ali uma cultura um pouco diferente da de Judá. Então eu acredito que tudo isso foi passado para os filhos. Então os 2 primeiros filhos de Judá foram mortos por Deus porque eles não eram tementes a Deus, eles não tratavam bem a sua esposa. Tamar sofreu de todas as formas ali na mão deles. E o último filho era muito novo, então ele não poderia ser dado em casamento como esposo para Tamar, porque ele era menor ainda. E Judá disse para Tamar o seguinte: volta para casa dos seus pais, que quando o meu último filho crescer, eu vou dar ele como seu esposo e você se casa com ele, concebe com ele, enfim. Tamar voltou para casa dos pais com trajes de viúva, né, já que ela era viúva 2 vezes, tal. O filho cresceu e Judá fingiu de besta, sabe? Não quis dar mais o filho dele para Tamar como marido, porque ele achava que a culpa dos filhos terem sido mortos era dela. Tipo assim, se ele desse o terceiro filho para ela, ele também morreria. Ele não enxergava que o erro estava nos filhos, entendeu? Ele não enxergava que estava um erro naquele patriarcado danado, naquela coisa, naquele machismo enraizado que tinha neles, que Deus levou eles à morte devido a isso, sabe? Só que Tamar, ela permanecia firme, ereta, como o próprio nome diz. Tamar sabia que a promessa da descendência do Salvador viria de Judá. E ela sabia que viria dela, e ela não abria mão disso de forma nenhuma. Então, certa feita, ela na casa dos pais, ouviu dizer que o sogro estava passando por ali para tosquear algumas ovelhas, né? Então, o que ela fez? Ela se despiu das suas roupas de viúva, daquilo que ela tinha vestido, né? Roupa de viúva, daquela tristeza. Ela se despiu daquilo e ela se disfarçou e colocou um véu. O véu era algo utilizado pelas prostitutas, né? Para diferenciar as mulheres. Então, a prostituta se cobria com um véu para justamente ser diferenciada. Então, ela se disfarçou e ficou ali sentada na beira da estrada. Quando o sogro de Tamar passou, ele achou que ela era uma prostituta. Ele simplesmente falou: vamos até ali que eu quero ter relações contigo. Ela simplesmente perguntou: o que o senhor vai me dar em troca? Ele não sabia que era a nora dele, entendeu? Ele achava que era uma prostituta. Ele disse: eu vou te mandar um cabrito. Ela falou: então me dê algo como garantia de que você vai mandar realmente cabrito. Ele perguntou: o que você quer? Ela pediu o anel, o selo dele, o colar e o cajado. Ele deu a ela como garantia e disse que mandaria o cabrito. Teve relações com ela e depois, quando ele foi mandar o seu amigo enviar o cabrito para Tamar, ela já não estava mais lá. E eles disseram que nunca havia tido nenhuma prostituta lá, né? Que ele foi procurar por ela, eles não encontraram. Eles disseram: nunca teve nenhuma prostituta aqui e tal. Ele falou: então deixa pra lá. Ela levou minhas coisas, deixa pra lá e é isso aí. Não tem como eu pagar também, não tem como eu dar o cabrito e tal. Passaram-se 3 meses, chegou-se um boato nos ouvidos de Judá de que Tamar estava grávida. Disseram para ele: olha, Judá, a sua nora se prostituiu, ela adulterou e ela está grávida. Então ele mandou que queimassem a Tamar, que matassem Tamar apedrejada, queimada, enfim, porque ela havia adulterado. Porém, no momento em que eles foram até ela, ela pegou os 3 objetos e falou assim: olha, entrega para o seu senhor, porque o dono desses objetos é o pai do meu filho. Então, quando Judá viu o selo, o cajado e o colar dele, ele caiu em si. E ele disse que ela era mais justa que ele. E não, então a partir dali Judá recebeu Tamar como esposa, mas não teve mais relações com ela. Ela teve gêmeos depois, né? E da sua descendência foram gerados filhos e netos até chegar em Cristo. Então ela correu atrás de uma promessa que ainda não era nem para aquele tempo, mas ela queria muito fazer parte daquilo. Então hoje eu entendo por que ela está na genealogia de Cristo. Porque ela fazia muita questão de ser ascendente do Salvador. Ela fazia muita questão de gerar
a salvação, de gerar algo, né, que viria para trazer a salvação para a humanidade, que era Cristo, e ela sabia que ela poderia fazer parte daquilo, e ela não deixou que tirassem dela. A partir do momento em que o sogro dela não cumpriu com a sua palavra de entregar o filho dele para ela como marido, ela deu um jeito dela. Errado, às vezes, sim, né? Porque ela se disfarçou de prostituta e tudo teve relação com o sogro. Mas ela não desistiu da promessa. Ela se manteve ali firme e forte o tempo todo, porque ela sabia que o Salvador viria de Judá, viria da descendência de Judá. E ela queria muito viver isso. Ela sabia que a promessa também viria a partir dela, que Deus iria usá-la para isso. Então Tamar sofreu agressões psicológicas, verbais, sofreu muito na mão dos maridos. Tamar foi abusada de todas as formas. Tamar foi rejeitada, abandonada. Mas ali, quando ela pede como garantia o selo, o cordão e o cajado do sogro, ela basicamente pediu: ele me dê a sua identidade. Porque o selo, ele significa identidade. O selo, né, o anel ali, se ele fosse mandar uma carta, alguma coisa, ele batia o selo, que aqui mostrava que era Judá. O cordão era a autoridade que ele tinha como pai, como patriarcado. Ele tinha uma autoridade. O cajado é o pastoreado, é o chamado. Então, a partir do momento em que ela teve relações com ele, que ela concebeu um filho dele e ela pediu a garantia, ele deu para ela autoridade. Ele deu para ela identidade e ele deu para ela chamado através da descendência dela. Ela pediu aqui 3 coisas que são muito importantes, que qualquer um que visse identificaria quem era aquela mulher ou de quem era o filho daquela mulher. Então, assim, gente, eu vejo algo muito bacana nela. Ela, como o próprio nome disse, ela foi uma palmeira que permaneceu ereta. Ela não se curvou, ela não abaixou para as dificuldades, ela não desistiu diante das dificuldades. Ela correu atrás daquilo que Deus havia prometido para ela. Quando nós recebemos uma promessa, é muito cômodo nós ficarmos quietas, é muito cômodo nós abaixarmos a cabeça, mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ser Tamar, palmeiras, nós temos que ser eretas, permanecer retas, firmes e fortes e correr atrás da identidade, a autoridade, o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Se nós temos certeza de que Deus tem uma promessa para nós, a última coisa que nós temos que fazer é olhar para trás, é desistir, é abaixar a nossa cabeça. Tamar, ela correu atrás daquilo que Deus havia prometido. Ela não desistiu da promessa. Tamar sofreu muito na mão de pessoas machistas, pessoas que maltratavam ela simplesmente por prazer, mas ela não se entregou. Ela confiou na promessa de Deus e não só confiou, como teve uma atitude, sabe? Então, o que eu vejo hoje é isso, é a gente correr atrás daquilo que Deus tem para nós, a gente não abaixar a cabeça, a gente ter atitude, para que nosso nome seja lembrado, assim como de Tamar foi. Se ela foi citada na genealogia de Cristo, é porque o nome dela jamais foi esquecido, porque ela correu atrás de algo tão importante, que era gerar salvação. Então nós temos que gerar salvação para as pessoas. Nós temos muito que correr atrás disso, de gerar salvação. Nós não podemos desistir disso. Então guarde isso na sua cabeça, na sua memória. Seja Tamar. Seja Tamar. Qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida, seja Tamar. Se mantenha ereta, se mantenha reta, com a postura, né? Como diz aquele ditado: levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. É clichê, mas é real. Levante-se, postura ereta e corra atrás da promessa. Deus já prometeu, agora a gente também tem que trabalhar para que nós possamos conquistá-la, porque é muito cômodo ficarmos quietas ou acharmos que, ai, nossa, tá tudo contra mim, ai, desisto de tudo. Não, não temos que desistir. Temos que ser perseverantes. Ela sabia o que ela queria, porque ela queria, ela só não sabia como.
mas ela sabia que ela queria, ela correu atrás, ela conseguiu e Deus a honrou, dando autoridade, dando chamado e dando identidade para Tamar. Amém? Essa é a minha palavra. Muito obrigada por tudo, espero que Deus abençoe a vida de vocês.